Então, povo de Deus, dando continuidade aqui, é assim ouvir, povo de Deus. Eu sempre fui para a igreja para buscar ajuda espiritual. Espiritual. Eu nunca fui para a igreja para buscar ajuda material. E, povo de Deus, sempre, né, principalmente dessa vez que eu estive lá na Igreja da Graça, na sede regional, ali em pé ali na frente do altar, eu fui buscar ajuda espiritual. E lá estou eu até hoje, buscando ajuda espiritual. E tá aí a prova, gente, de que Deus se o homem vai ali ficar negligenciando, se o homem vai ficar ali sonegando, Deus ele vem e nos informa. É só você ir na fonte verdadeira, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E, gente, vai para a igreja, ouça a pregação, volte para sua casa, faça ali um estudo da palavra. Leia a Bíblia. E aquele assunto que está te chamando a atenção ali, vai lá, leia a Bíblia, se inteira ali daquele assunto. Eu conto para vocês, gente, que eu gosto de ler livros, igual eu estou falando com vocês, o lugarzinho que eu gosto mais de visitar ali na igreja ali, é a livraria da igreja. Eu gosto de ir lá, gosto de ver se tem, quais livros que tem lá, as novidades que tem. E, gente, eu tô aguardando a Bíblia de papel para mim estar comprando. E eu tô falando com vocês que para vocês comprarem uma Bíblia. E compre a Bíblia, gente, na igreja que você congrega. Compra a Bíblia, compra os livros na igreja que você congrega. E aí, no momento que você comprar a Bíblia lá, você vai estar ajudando a igreja. Você vai estar ajudando a igreja. E tenha uma Bíblia de estudo e uma Bíblia aquelas mais simples, para você poder estar ali fazendo estudo e lendo na Bíblia de papel, gente. Você vai ver a diferença que é quando você busca fazer um estudo ali na Bíblia de papel. E você vai ver a diferença. Tem coisas que é você que tem que passar pela experiência. Tem coisas que não tem como o outro passar por você. Experiência todo mundo tem que passar, gente. Entende? Não tem como, o meu grito aqui, não tem como outra pessoa entrar e contar meu testemunho. Não tem como. Quando eu falo com vocês aí, ó, das pregações aí de filosofia, das pregações aí, ó, não vou, eu quero falar literalmente, eu quero falar pro povo, o povão entender. Eu não tô aqui querendo falar só pra, vou falar aí, eu quero falar pro povo. O povo, eu falo com vocês ali, ó, a unção que está em mim está em Lucas 4:18. Que é a unção ali, ó, para libertar os cativos, para abrir os olhos ali, ó, daqueles que estão com cegueiras, mas cegueiras espirituais, entende? É nesse nível que eu estou. Eu não estou aqui, vou pregar só para esse nível aqui, vou pregar só. Não, vamos pregar para todos, né? Senhor Jesus, ele veio para todos. Ele disse que ele está escrito na palavra de Deus que o nosso Deus, ele não faz exceção de pessoa. Ele está aí para todos e ele quer atender todos. Ele quer que todos ali, ó, ouça ali o chamado dele e entenda ali, ó, o chamado. A palavra de Deus diz assim, olha, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque eles entram ali e são enganados ali pelo Satanás. E aí eles vão e param ali a caminhada, fica ali se sentindo decepcionado, fica ali se sentindo ameaçado, fica ali, simplesmente para. Gente, se você for parar na primeira ameaça do diabo, você nem sai de casa. O diabo te ameaçou, ameaça ele também. Fala igual eu falo aqui, gente. Do mesmo jeito que cristão morre, satanista também morre. Do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Não tem diferença nenhuma. É ser humano. E eu falo com vocês, o Satanás é espírito. Então, do mesmo jeito
jeito que o de cristão morre, o satanista também morre lá. Irmãos de Deus, é nessa fé que nós temos de estar, é nesse entendimento que nós temos de estar. E como eu disse hoje, meio-dia, gente, a Patricinha veio pra cima aí, ó, igual eu tô falando da galega. Hoje foi a Patricinha, veio ali toda se achando. Ah, por quê? Vem, não ficou nem até logo ali na entrada já saiu toda lá, que não aguentava, Gente, não esconda debaixo da barra da calça do pai. Não esconda atrás de títulos de pai. Vai lá e faz. Eu estou falando com vocês. A salvação é individual. Deus não tem netos. Deus tem filhos. E para você se tornar filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que ouvir o Evangelho segundo Jesus Cristo, aceitar o Senhor Jesus Cristo e reconhecer ali o seu pecado e voltar-se para Deus, entrar no caminho. E ali, gente, entrar no caminho, permanecer ali no caminho, na verdade, na vida. E ali, a partir do momento que você ouviu o Evangelho, você aceitou o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Senhor, você permanece ali no caminho. Permanece ali no caminho. E ali, Senhor Jesus vai se apresentando para você. Vai se apresentando para você. E como eu conto o meu testemunho, não é do dia para a noite. Agora eu pergunto para vocês, como é que essas mocinhas estão tudo aí subindo no altar? Estão tudo aí bonitinha. Aí que eu falo com vocês das galegas, das vagabelas, das catineias. Tá lá sentada lá. Aí quando vai ouvir da boca das galegas, só mata. É morte. É quando eu falo aí de mortandade. Gente, vamos mudar, e somos nós cristãos que temos aí, nós temos Deus conosco, né? E como eu falo com vocês, que enquanto nós estivermos no mundo, nós seremos luz do mundo. E nós sendo luz do mundo, onde nós chegarmos tiver treva, nós levamos luz, e as trevas não subsistem à luz. Onde nós chegarmos tiver morte, nós levamos vida. E eu vou contar para vocês um testemunho. Gente, durante o tempo que eu fiquei lá no São Pedro, aí, gente, eu conto para vocês de oração. Eu vou contar da oração da minha mãe, mas aqui, ó, eu orando para minha mãe, e ali não, minha mãe ali, gente, eu fui lá para casa, eu falei com vocês que eu cheguei lá em casa e minha mãe não estava andando, minha mãe estava lá numa dieta magra, fraca e não andando. E ali, com uma semana, eu voltei a dar para minha mãe ali, ó, as comidas que a minha mãe gostava, que é arroz, feijão, angu, uma couve, e nem carne mais ela queria comer. Ela queria comer uma comida comum, um feijão batido, temperadinho, ou então um feijão inteiro, igual ela gostava. E filho que conhece os pais, sabe o que eles gostam. Aí fui lá, fiz ali o que ela gostava de comer, e dava para ela comia, de fazer gosto. E com uma semana que eu estava lá, minha mãe voltou a andar. Isso eu falo com vocês que aconteceu depois que a minha mãe contou o testemunho. Minha mãe aceitou o Senhor Jesus lá na roça, foi congregar lá com o pessoal lá da roça, e minha mãe contou para mim que ela estava passando sonhou, gente, que estava passando numa ponte, e ela passando nessa ponte, tinha uma neblina lá. E aí, gente, minha mãe parou de tomar remédio. Ela tomava aqueles remédios de contínuo, tomava remédio para pressão. Segundo a minha mãe, ela tinha pressão baixa. E ela tomava um remédio ali de contínuo para açúcar no sangue, gente. E ela tomava uns 3, 4 tipos de remédio todos os dias. E ali, gente, minha mãe parou de tomar esses remédios. Isso, gente, a minha mãe me contou no telefone.
E minha mãe ficou aquela pessoa toda mudada. Minha mãe era uma pessoa que eu ligava para lá e ela não queria falar no telefone. Ela lá não quer falar não. Me cumprimentava e tudo e não queria falar e pronto. Mas, a partir do momento que minha mãe conheceu o Senhor Jesus, eu ligava, eu falava com o papai, daí a pouco ela queria falar e ela contava as novidades ali que ela conheceu da palavra de Deus. E, gente, a minha mãe contou esse testemunho e parou de tomar remédio. E, gente, um dia eu liguei para minha mãe e falei com minha mãe estava organizando o jantar. E nesse mesmo dia, gente, a minha mãe sofreu um derrame. Segundo eles sofreu um princípio de derrame com um princípio de ataque cardíaco. Mas o que eles passaram para mim é que a minha mãe estava muito, muito mal no hospital. E que a minha mãe estava muito mal. Eu lembro, gente, que foi no meio da semana. E eu sei que meu irmão ficou com ela, parece que 3 dias. E para dar o domingo para eu poder estar descendo para lá. E meus filhos estudando, gente. E eu desci para Itabira, igual eu conto para vocês, eu fui para a igreja de Itabira. Sempre que eu ia para casa dos meus pais, a gente ia no horário que a gente dá para a gente assistir o culto de 8 horas, nos domingos. Sempre nós participamos do culto lá. Eu conheci o pastor Douglas lá em Itabira, gente. E gente, tem muito mais coisa para contar, mas por enquanto eu vou contar só isso. E aí, e tomei a Santa Ceia e fui para o hospital. Gente, eu já desci toda organizada. Eu estava levando ali os copos de água que eu e os meus filhos, nós pegamos na igreja. Eu já estava com uns 5 copos de água, gente, da campanha ali de água ungida para levar para o hospital. Ali no horário de banho eu banhava minha mãe. No horário ali de tomar remédio eu dava água ungida para minha mãe. E, gente, mas eu quero contar da minha chegada lá. Eu cheguei lá, eles passaram que minha mãe estava muito mal mesmo. E aí, gente, minha mãe foi, eu fui, gente, e organizei tudo lá, dei um banho na minha mãe, organizei tudo e já estava tudo organizado. Aí tinha uma turma lá, e aí que você já via ali, ó, esse pessoal é fumante, tudo fumante da Belmonte. Aí tinha uma turma lá que você já via ali, ó, Pires, só fica com a boca aberta ali. E tinha outra turma lá, gente, assim, já estava tudo preparado. E ali, gente, o objetivo deles era só puxar o laço. E ali, gente, minha mãe, naquela coisa, eu cheguei lá e a minha mãe estava parecendo que a minha mãe estava louca. E aí chegou o dia que o médico falou que a minha mãe ia ter que fazer 2 procedimentos. Se ela fizesse o procedimento da cabeça, ela morreria. Se ela fizesse o procedimento do coração, ela morreria. E ele falou perto da minha mãe. E a minha mãe ficou lá chorando. Eu vou morrer. E eu falei com ela: mãe, a senhora não vai morrer nada não? Em quem a senhora prefere acreditar? No médico ou na palavra de Deus? E falei com ela: a senhora não vai morrer nada não. Falei de vida para ela ali naquele momento. E aí eu organizei ali. E aí deu aquela passada assim, aquela agitada no quarto. E aí eu fiquei conversando com a minha mãe. Aí deu uma organizada, tudo acalmou. Eu fui pro banheiro e eu orei. E eu falei assim, ó: Deus, o Senhor faz os sábios voltarem atrás. E orei e falei com Deus para que a minha mãe não morresse, que a minha mãe... contei para Deus o que aconteceu com a minha mãe. E assim, para que ela fosse batizada, para que ela voltasse lá para a casa do Senhor, fosse batizada nas águas, né? E batizada, quando eu digo batizada, gente, é salva. Para que ela fosse salva ali e não morresse daquela maneira ali, não, né? Porque aí, até então eu entendi assim: a pessoa morrer sem a salvação é muito triste. Ou vai direto pro inferno, né?
E aí, povo de Deus, a minha mãe não fez nem um procedimento, nem outro. É quando eu falo com vocês, a minha mãe veio para Belo Horizonte só para poder estar ali, ó, preenchendo ali, ó, a agenda do médico. E ela veio para Belo Horizonte e parece que ficou aí um mês, a gente subindo e descendo assim, eu só sei que era a época de final de ano, e aquele cansaço, gente, era aquele cansaço. Então, a gente ficar aí servindo de palhaça na mão deste ou daquele, sendo que nós temos um Deus que é por nós. Nós temos a palavra de Deus, que é um remédio que cura, que nos livra de todo mal. Aí nós vamos ficar aí com a boca aberta, aceitando tudo que vem de Satanás. Nós temos de ficar acordados e posicionados e conhecer os nossos direitos em Cristo Jesus. E se a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus venceu a morte, ele venceu a morte. Aí, gente, vem as ciências e fala, o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Aí eu falo com vocês a contradição, porque o homem morre desde no ventre da mãe. E aí? Tem uma contradição muito grande da própria ciência, Zé. Então, aí, ó, a morte é quando você crê, quando você tem medo. A vida é quando você crê, quando você tem fé em Deus. Então, o que você vai preferir? Ficar com medo da morte, se escondendo aí, igual eu leio para vocês ali de Colossenses 2, 20 a 23, ou vocês vão sair e encarar o Satanás e falar com ele os seus direitos? É simples e descomplicado, gente. Simples e descomplicado. Até o dia que eu cheguei aqui em Santa Luzia, não tinha culto na sexta-feira santa, porque os cristãos ficavam tudo lá. Porque hoje Cristo morreu. Aí vinha aquele peso. Aí o que vocês têm que fazer? Ó, esse peso não é meu não, Satanás. O Senhor Jesus morreu na sexta-feira santa, mas ele morreu e ele, ao terceiro dia ele desceu ao inferno e venceu você lá, desgraça. Ele venceu você, Satanás. Você esqueceu que o Senhor Jesus venceu a morte? Então toma que esse peso é seu, desgraça. Carrega aí, ó. É seu a morte, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nessa alegria, nós temos que chegar na sexta-feira santa. Agora, se os católicos querem ficar lá jejuando na sexta-feira santa, porque Jesus morreu por nós, por isso nós não podemos comer carne, nós não podemos comer até meio-dia. Gente, Senhor Jesus morreu na sexta-feira santa. E ali, Senhor Jesus, ele estava cumprindo com o propósito dele para nos dar vida, para nos devolver a vida a qual Deus nos deu desde lá do início. E o Satanás foi lá e enganou a Eva e o Adão. E se você continuar com essa mente aí, ó, segundo o rudimento mundano, vai continuar sendo enganado até. E vamos de Deus. Assim, olha, nós estamos fazendo a mudança aqui no horário. Nós queremos falar aí, ó, 20 a 30 minutos. E assim, igual eu falei com vocês, nós vamos estar fazendo as chamadas
Vamos fazer esse tempo de pregação e vamos estar fazendo as chamadas à parte, para a gente estar falando, dando os anúncios e fazendo as nossas entregas, porque, igual eu estou falando com vocês, são muitas vagas, porque, gente, para mim falar com vocês aqui, ó, de justiça, para mim estar aqui na frente de um celular, eu passei por um processo muito árduo. Eu não conseguia olhar nem no espelho do meu banheiro, de tão feio que ficou o meu rosto, de tão horroroso que ficou o meu rosto. Então, gente, hoje quando eu apareço aí sem filtro, é para mostrar para vocês, que quem passou por processo não tem medo de cara feia, não. Cara feia para nós é fome. E povo de Deus, nós falamos, até falamos aí, nós citamos alguns aí dito popular, mas é a palavra de Deus que é o nosso forte. Aqui não é clube da Luluzinha, das Patricinhas, das Galegas, das Vagabelas e das Catineias. Aqui são as Teteias. Mulheres cheias de Deus, mulheres aí, ó, ungida e tá aí no caminho. Não vou falar preparadas, estão aí no caminho para estar ensinando e aprendendo através das experiências que elas tiveram com Deus. Então, é nessa fé que nós estamos. E quando orarem, por Deus, nós vamos continuar fazendo aí, ó, 30 até 40 minutos. E é nessa fé que nós vamos prosseguir. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e você vai estar aprendendo com nós a colocar o diabo debaixo dos nossos pés no tempo real, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fique com Deus e até a próxima chamada da Solvi. É a Solvi que chegou para ficar.